conteúdo estratégico. E agora não vai ser diferente. Olha só esse tema e veja se não é mais do que adequado para fechar o penúltimo dia do nosso Digital Mind 2020. Novo marketing, formatos de atendimento, estratégias de abordagem e comunicação assertivas. Pois é, estou falando que o pessoal não está para brincadeira? E para falar sobre este tema, eu quero chamar ao palco Maria Laura Guidotti, gestora de marketing da Infinity Pharma. Seja muito bem-vinda, Laura. Boa tarde, Herrera, tudo bem? Tudo bom, Laura? Tudo bem. Nossa, muito obrigada. Vai pegar fogo mesmo, né? Porque são temas incríveis aí que eu quero ouvir tudinho. Com certeza. No final eu dou minha avaliação. Combinado. E ó, centenas de pessoas esperando vocês aí. Muito obrigada. Divirta-se, Laura. Obrigada, Herrera. Agora a gente já pode tirar, que está todo mundo protegido. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu queria agradecer não só a audiência de vocês agora, mas também toda a nossa grade do evento. Foram 2 semanas, amanhã a gente está finalizando todo esse evento que ficou maravilhoso. A gente trouxe muito conteúdo bacana para vocês e eu espero que para vocês esse também seja de uma vivência que vocês possam implementar aí na farmácia, no dia a dia de vocês. E a gente espera que também vocês possam aproveitar todo esse conteúdo. Mais para frente vai ser divulgado para vocês também todo esse evento maravilhoso. E é isso. Bom, o que eu quero falar para vocês aqui hoje, então, é a respeito desse momento, né, dessa crise que nos atacou, vamos chamar assim, né, literalmente, desde março. E aí a gente vem tentando, de algumas formas, trabalhar um novo marketing, né? Então, para a farmácia, para as indústrias. E aí, com isso, a gente tem que se reinventar todo dia. E aí, mais do que se reinventar, é poder apoiar o cliente. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês o que a Infinity, né, fez durante esse período. E aí a gente começou lá em março, no comecinho já começou a se falar um pouco sobre a pandemia, sobre o Covid. E aí, com isso, a gente procurou algumas formas de poder apoiar o cliente em algumas dificuldades que ele estava passando nesses momentos. Bom, com esse apoiar o cliente, nós criamos um projeto lindo, que foi o SOS Magistral. E esse projeto ele consiste no apoio de marketing, numa consultoria de gerenciamento de redes sociais, numa consultoria de pagamentos online. E aí a gente criou toda uma estratégia para que o cliente, nesse momento, a gente sabe que muitos se desfizeram aí de suas agências de publicidades, né? Muitos tiveram alguns problemas para conseguir passar por esse momento. E aí o SOS Magistral, ele veio, inclusive eu quero mostrar para vocês, a gente está com o QR Code aqui na tela, que eu vou falar para vocês que, se vocês não conseguiram participar ainda, está aqui no cantinho, a gente consegue, vocês conseguem se cadastrar e entrar em contato com a gente para já participar desse projeto, tá? Esse projeto, então, o que a gente trabalha com ele é personalização voltada para redes sociais, é todo esse conteúdo de gerenciamento, tanto de marketing, quanto de pagamento, quanto a gente pode proporcionar para o cliente, para o nosso cliente final, um delivery assertivo. Então, tem várias situações que esse projeto pode ajudar vocês. Então, convido vocês, então, a posicionar o celular aqui para o cantinho e poder participar desse projeto com a gente. Eu trouxe aqui alguns números só na minha colinha. Até o momento, a gente atendeu 326 clientes com esse projeto, e com isso, são mais de 3.900 conteúdos personalizados para as farmácias. Então, eu quero convidar novamente vocês a participarem, e aí contar um pouquinho para vocês, além do SOS Magistral, o que mais a gente fez para estar abraçando esse cliente nesse momento. A Infinity ela criou também um projeto que é o IP Digital, que o que esse projeto significa para nós nesse momento? A gente sabe que teve uma baixa do mercado com relação aos eventos, e os eventos, para o setor magistral, ele era de suma importância, porque a gente conseguia, através desses eventos, chegar até o cliente final, com a inovação, com novos produtos que a gente estava lançando, enfim. E, nesse período, a gente teve, obviamente, essa baixa, e o IP Digital veio para suprir isso. Então, como nós fizemos isso? Nós criamos alguns mini-congressos, onde alguns clientes
com a união do P&D junto com o marketing, fizeram todo o conteúdo de um evento físico. Então, essa foi a grande diferença. A gente transformou o físico no online e conseguimos chegar até esse cliente. Bom, o que eu quero falar para vocês hoje é que a gente vai falar de muito conteúdo aqui, vai falar de muito marketing assertivo, através de um grande parceiro da Infinity, um parceiro também de vocês no mercado. A gente trabalha com muitas parcerias, né? E vocês também, obviamente, que são as consultorias de mercado. E aí a gente tem diversas no nosso setor, que a gente pode ir abordando, né? Mas hoje eu quero trazer para o palco o Wagner Ferrarese, que ele é sócio e consultor da PharmaPlus. Vem para cá, Wagner. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Vamos Também lá. já devidamente protegido até o momento com a máscara, retirei. Gostaria de agradecer o Grupo Fagron, a Infinity, com quem eu tenho feito alguns trabalhos com uma certa frequência. E ótimos. Obrigado. Agradecer a oportunidade de falar num evento desse tamanho, nessa possibilidade de conhecer uma estrutura tão bem organizada e, de certa forma, uma adaptação a uma realidade nova, que é uma dificuldade que todo mundo está enfrentando, e vocês conseguiram, com maestria, também trazer uma experiência diferente para levar o conteúdo para esse pessoal e não deixar o mercado na mão também. Com certeza. E vamos começar o conteúdo? Vamos lá. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Wagner, como que tem sido esse período, como que os clientes, através da consultoria que vocês têm em relação a eles, como que eles enxergaram essa pandemia, né? A gente sabe que quando começou tudo isso em março, o mercado ele se ferveu de uma forma muito negativa. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi essa reação dos clientes com relação a isso. Perfeito. Algo que é muito curioso de comportamento do ser humano, seja no meio empresarial, ou seja no meio da sociedade, é que essa alimentação com o medo, com o pânico, com o susto, ele traz algumas reações diversas em relação ao comportamento, como as pessoas reagem a determinada situação. E o que eu tenho conversado com a maioria, eu tenho a oportunidade de conversar com bastante gente, tenho a oportunidade de conversar com empresários, com os colaboradores dessas farmácias e até de alguns outros setores. E o que eu tenho notado e o que nós acabamos estratificando é que nós colocamos em 3 fases, né? Nós tivemos a fase da percepção do que estava acontecendo, nós tivemos a fase do choque, que eu acho que é o momento do medo, e depois a adaptação. Vou falar de forma bem breve essas 3 fases. A percepção foi quando começou a acontecer na China, em uma cidade do interior, um polo industrial que contém 300 das 500 maiores companhias do mundo. Tem unidade em Wuhan, que foi onde, supostamente, ou até onde se acredita hoje que surgiu o vírus. E nós tínhamos aquela percepção de que tinha um vírus na China, que estava se alastrando, altamente contagioso, etc. E tal. De repente, surgiu no Japão, surgiu na Itália, e começa a tomar uma proporção no pré-carnaval. Na quarta-feira pós-carnaval, primeiro caso no Brasil, confirmado, um senhor de 61 anos, etc. E daí começa todo um pânico, as pessoas começam, o que vai acontecer, quarentena ou não, e vai ficar isolamento ou não, e como que vai acontecer esse mercado, a ponto de as pessoas esquecerem que o nosso mercado é um mercado que ele está dentro do serviço essencial. E isso, de certa forma, dentro de uma situação como um todo e comparado com outros setores, não deveria ter gerado o pânico que gerou, e sim uma preocupação, mas uma preocupação racional. O que aconteceu foi que as farmácias começaram a me ligar, de certa forma, assustadas. O que nós vamos fazer? Devo demitir? Não devo? Como que vai ser o faturamento? Antes de que tudo começasse de fato a acontecer, já começou a surgir várias reações, diferentes reações, e na grande maioria com medo, de certa forma que levava a uma descrença. E o porquê que eu digo a descrença? Porque o mês de março ele não foi um mês ruim para a farmácia de manipulação, pelo contrário, diferentemente de outros setores, foi um mês onde houve um crescimento ainda em relação a fevereiro e em relação a março do ano passado. Mas a descrença era tão grande, as pessoas estavam tão focadas no medo e na insegurança que existia,
que elas se preocupavam, de certa forma, em falar que o movimento ainda está bom esse mês, mas eu acho que é por causa do álcool gel, mas a gente está com muito medo. E ninguém se preocupou em olhar, desculpa, mas a maioria da preocupação não estava em olhar quanto custava a máquina, quanto custava a empresa para continuar funcionando, o quanto que eu tenho de recebíveis, que foi uma das coisas que eu mais falei para eles. Eu nunca imaginei que eu ficaria tão feliz dos nossos clientes venderem tanto no cartão de crédito, porque, de certa forma, você já tinha uma receita, um recebível garantido. Então, houve a fase da percepção, o choque ele gera o medo, e quando você encontra o medo, de duas coisas, ou ele te transforma, ou ele te derruba. Não tem outra saída. Se você encontrou o medo em determinada situação da sua vida, seja na pessoal ou na profissional, ou você vai se transformar e vai sair mais forte, ou ele vai te destruir e você vai cada vez cavar um poço mais fundo. E a maioria das pessoas que nós conversamos, o mercado começou a reagir de forma positiva, baseado em alguns dados, você começa a buscar informação e daí a gente entra na terceira fase da adaptação, que é o que eu chamo a atenção de muita gente hoje. Nós passamos, acredito que a grande maioria dos que estão aqui compartilhando esse evento, seja nas próprias farmácias, em casas ou aqui, mas passamos a fase onde o acesso à informação era muito complexo. Você tinha que ir para uma biblioteca, tinha que ir para algum local, buscar livros, ler. Hoje, o acesso à informação é muito fácil. Se você entrar numa live de uma rede social às 8 horas da noite, você não consegue escolher um único conteúdo. E eu acho que o papel agora é a gente conseguir estratificar e a gente conseguir avaliar conteúdos interessantes e que, de fato, são realistas. Porque o que surgiu de especialista em crise é uma coisa incrível. Todo mundo virou especialista em crise, mas é uma crise que nunca ninguém passou. A verdade, mais parecido com isso, faz 100 anos. E os famosos gurus de mercado, Nossa, né? O que tem Era o que mais tinha. E assim, você entra com algumas fórmulas mágicas, você percebe que as pessoas vêm com algumas alternativas, em cima de algo que é novo para mim, para você. E não é porque o Wagner trabalha com consultoria e que acaba trocando experiência com várias farmácias que ele já tinha uma fórmula. Ninguém estava esperando. Ninguém imaginaria que aconteceria um fato a ponto de várias categorias da economia ficar fechada, ficar impossibilitada de negociar. E acho que ninguém imaginaria que, na nossa era, a gente passaria por qualquer coisa semelhante, né? Eu acho que isso, com toda a tecnologia que nós temos, com a saúde, da forma que a gente tem avançados os estudos e tudo mais, eu acho que ninguém jamais poderia imaginar que isso fosse acontecer. É algo curioso que eu costumo brincar que, se há alguma das coisas que a gente pode encarar de positivo nisso tudo, é que nós ficaremos na história. Daqui 200 anos vai estar lá. Teve uma época que apareceu um vírus assim assado. Essa geração, isso que nós estamos vivendo, com certeza, está para a história. Não tem como você fugir disso. O impacto foi tão forte que, de fato, nós teremos uma transformação de hábito e de tudo isso. Wagner, quem que conseguiu chegar mais perto de percepção em relação ao que aconteceria? Tem um TED do Bill Gates, que eu tenho citado bastante, em 2015, que ele fala que todo mundo estava preocupado com a guerra nuclear, com a Terceira Guerra Mundial, e o que assolaria, o que mais ameaçava a economia mundial e a humanidade em si, era um vírus que nós não teríamos controle, e isso não é por um achismo, porque ele acordou, ele sonhou. Como ele faz, ele e a Melinda, né, Bill Gates e a Melinda têm aquela fundação que atua fortemente na África, em especial, com ações de combate a problemas sociais. Eles perceberam que, quando houve o Ebola, a disseminação e a preparação do mundo em si, das autoridades, para combater uma epidemia era muito fraca. O que aconteceu com o Ebola é que, quando as pessoas se contaminavam, logo elas estavam em um estágio muito grave. Então, o que, de forma popular, se falava é que o Ebola não dava tempo de pegar avião, diferente do corona, que hoje ele fica, às vezes, ali discreto e vai para todo lado do mundo. Sim, então, exato. São 3 fases, no meu ponto de vista. Percepção, o medo, que é um choque, que eu acho que é aí que é a grande sacada de quem conseguiu sair bem disso tudo, e a adaptação de todo o cenário. Com certeza. E eu me lembro, numa palestra que nós tivemos sua, na Infinity, e isso ficou muito marcante para nós, que os vendedores, né, naquele determinado momento, compartilharam algumas dificuldades com relação a como estava a economia, ao medo que eles tinham, mas eu acredito que muito mais devido ao choque de imprensa, devido ao choque do bombardeio de informações externas,
sem um conteúdo, sem um dado muito estratégico, né? E aí eu me lembro que você falou uma frase para a gente que você só tira o medo do seu cliente a partir do momento que você dá para ele informações e dados relevantes do mercado, né? Que você mostra para ele a realidade em si e não o que está sendo proporcionado no sentido de uma publicidade em cima da pandemia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, porque isso foi algo que ficou muito marcante para nós e nos fez pensar muito mais enquanto marketing, enquanto vendas, enfim, fez com que a gente olhasse a estratégia de abordagem de uma forma diferente. Perfeito. Existe uma situação onde o medo, ele traz todas as informações e dá aquele efeito de manada, porque todo mundo está pensando dessa forma. E, obviamente, que em um cenário tão imprevisível, o cenário já era imprevisível com todas as mudanças tecnológicas que vêm acontecendo. Hoje nós vivemos em um mundo que, em 10 anos, você evolui tecnologicamente mais do que nos últimos 300. O comportamento de consumo ficou 200 anos sem praticamente se alterar, e hoje o que era em alta 10 anos atrás já não existe mais. Então, e agora, então, a gente tem uma evolução dentro de foi 5 um empurrão, ou 6 meses. Que... até a percepção e os valores de tudo isso. Então, são várias situações que vêm acontecendo e que, assim como todo mercado, eu, enquanto profissional atuante ativo, independente do mercado que você esteja atuando, você também tem um primeiro sinal de alerta. E aí, o que vai acontecer? Eu também não tinha a resposta. O que nós, enquanto PharmaPlus, tanto eu como os consultores, fizemos num primeiro momento? Tiramos o pé, saímos do meio do furacão. Se você me perguntar hoje qual que é o número de contaminados, eu não sei, eu já sei que é o suficiente para preocupar. Mas eu já sei o quão grave que é a situação. Então, lá desde, vou falar para você, final de março, começo de abril, nós tiramos o pé, fomos nos fundamentar em alguns dados. Quais dados esses, se nunca nós tínhamos convivido ou tínhamos presenciado nenhum tipo de crise dessa dimensão, com impacto, né, econômico e sanitário a tal ponto, porque muito se falava de, não, mas vai condenar a economia ou o ramo sanitário. A verdade é que você não separa uma coisa da outra. A forma com que aconteceu impactou fortemente as duas e não adiantava você fechar os olhos para uma e seguir a outra. Nesse momento, eu fui buscar, por exemplo, a crise do Plano Collor, fui buscar algumas pós-guerra, fui buscar dados em relação à gripe espanhola, que aconteceu junto com a Primeira Guerra Mundial. Imagine que você tivesse toda essa situação acontecendo em paralelo a uma guerra mundial. Então, eu fui tentar me fundamentar naquilo que se aproximava. Esse é um ponto. E segundo ponto, tem grandes, isso não foi impacto somente para o nosso mercado, impactou vários setores. Grandes empresas de consultoria e pesquisa começaram a divulgar dados. E o que eu comecei a achar é que você teve um aumento da segunda quinzena de março em relação à primeira. Nos últimos 3 dias, entre o dia 29 de março e 1º de abril, uma queda brusca. E em abril, começou a dar uma recuperada. E todas as tendências, todas, não teve nenhuma pesquisa que não mostrou isso, todas as tendências mostravam uma preocupação maior com a saúde. Logo, com o nosso mercado envolvido com isso. Então, ou seja, vamos começar a nos preparar para atender essa demanda. Aí começaram a surgir os gurus que nós já falamos. Porque crise é oportunidade, daí você muda a palavra. Gente, eu faria até uma provocação para vocês. Se crise é oportunidade, eu imagino que vocês estejam ansiosos pela próxima crise. Porque se é oportunidade, todo mundo quer oportunidade. Ponto 2. Desde que eu me conheço por gente, o Brasil tem algum tipo de crise, seja política, seja econômica, seja sanitária, seja de desenvolvimento social, nós somos calejados para isso. E terceiro ponto é que, já que a crise é a oportunidade, eu vou lançar uma imersão para a próxima crise, eu quero ver quantos inscritos nós vamos ter. Então, primeiro ponto é quebrar esse paradigma, esse discurso de que crise é oportunidade. Crise não é oportunidade. A crise, ela vai explicitar, ela vai deixar um pouco mais exposta fragilidades das empresas. Muitos que sofreram com caixa nesse momento já vinham sofrendo um pouco antes. Não estou dizendo que não é desafiadora. A crise, ela vai estimular a sua necessidade. Puta, eu preciso fazer aquilo. Sabe aquele projeto que eu estava enrolando? Agora eu tenho que fazer. E o terceiro ponto é que ela encoraja a criatividade. Muitas vezes, quando o mercado está muito tranquilo, quando ele está super, vamos dizer assim, leve, está tudo correndo muito bem, você deixa de ser criativo porque você tem medo de abandonar o que está acontecendo. Quando acontece algum tipo de advento
que acaba impactando o mercado como um todo, o Brasil como um todo, o mundo como um todo, você fica um pouco mais corajoso para arriscar em algumas outras situações, e a transformação digital é um fato disso também. Sim, com certeza. E a gente tem visto muito, quando começou toda essa crise, né, essa pandemia, a gente viu que muitas empresas se manifestavam e outras continuavam a seguir um marketing que já trabalhava, da forma que trabalhava, porque performava bem e era aquilo que ia se manter. E aí a gente vê isso como muita miopia no marketing, né? Eu acho que você não enxergar que as estratégias mudaram, as plataformas mudaram, os canais onde o cliente está mudou, eu acho que isso é uma coisa que você tem que realmente fazer um raio-x da tua comunicação, da tua estratégia e enxergar um pouco mais o mercado, né? Passar a ver isso de uma forma como uma oportunidade para você desenvolver a sua empresa e poder chegar até o consumidor, não uma oportunidade frente à crise. Eu acho que você saber trabalhar essa miopia do marketing e direcioná-la para uma estratégia assertiva, nesse momento, é o que tem que ser feito, porque a gente não pode parar no tempo, né? Agora, Perfeito. mais do que nunca, com todas as plataformas que temos, todos os canais de comunicação que nós temos, eu acho que agora é um momento onde a gente não pode ficar parado. E eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Como foi para os seus clientes também trabalhar dessa forma e como tem sido até hoje? Como eu disse, foi um impulsionador de algo que já vinha acontecendo. A transformação tecnológica, em especial em mercados mais capilarizados, como é o de medicamento personalizado, ele acaba ficando com o medo dessa inovação matar aquilo que já vinha acontecendo, porque aquilo estava dando certo. Sim, exato. A questão da miopia do marketing vem de um artigo escrito na década de 60 e 70, para você ter uma ideia. E foi escrito por Theodore Levitt. É esse o nome dele, se eu não estiver salvo engano, mas é esse nome mesmo. E esse artigo, o que ele abordava e o porquê miopia do marketing? A miopia, a gente tem facilidade em enxergar aquilo que está próximo, mas não consegue enxergar o que está a longo prazo. E esse longo prazo se encurtou. Meio à pandemia, toda essa situação, o longo prazo não existe mais. O longo prazo é 3 semanas. Eu diria que para você fazer um planejamento estratégico agora, você tem que pensar na semana seguinte. Exato. E não é mais dentro de 1 mês ou 2 meses. Perfeitamente. Né? O que era 10 anos, que já tinha mudado para 5, para 1, tem um conceito, um artigo também que até aconselho a leitura, que é da lei de Moore, que é o Moore da Intel, que a cada 18 meses o mundo dobra de velocidade. Então, é muito complexo tudo o que acontece. E esse empurrãozinho que veio nos fez começar a olhar um pouquinho mais esse termo da miopia do marketing dentro do que está acontecendo hoje em dia. Hoje eu não posso... o que eu vi acontecer dentro das farmácias é que, quando aconteceu o problema, todo mundo focou no produto. Ou seja, eu foquei no microambiente ali dentro da minha farmácia. Eu vou começar a incrementar o produto, eu vou colocar cheirinho no álcool gel, vou colocar brilho no álcool gel. E poucos se preocuparam com aquilo que realmente interessava, que é a jornada do cliente. Porque o cliente não estava dizendo que os problemas da farmácia não serviam mais. Muito pelo contrário, o cliente estava buscando os produtos da farmácia e o produto para viver melhor, para subir a imunidade. O que tinha mudado é essa jornada até a aquisição do produto. Então, uma das coisas que eu fiz com as farmácias foi questionar a primeira coisa. O sucesso ele não depende de você identificar uma demanda, e sim de você viabilizar esse produto para a demanda. Segundo ponto, por que ao invés da gente perguntar o que ele compraria, a gente não começa a perguntar o porquê que ele deixa de comprar? Quando você muda o tipo da pergunta, você começa a enxergar um pouquinho mais a situação e começar a olhar de dentro para fora. Antes, o cliente tinha uma vida habitual e rotinizada, onde ele ia até o prescritor, ele saía com o receituário e ia até a farmácia. De repente, ele não pode mais ir até o prescritor e ele não pode mais ir até a farmácia. E ele precisa continuar o tratamento, ele né? Continua consumindo o produto. De todas as coisas da vida. E se nós formos ampliar um pouco mais essa visão, você chega ao conceito de que o cara ele não quer comprar o seu produto. Nós, enquanto consumidores, não queremos comprar um produto. Quando eu vou buscar a Pinetonina, eu não estou comprando o produto, eu estou comprando a qualidade do sono. Isso, quando você consegue transmitir para a equipe como um todo, aquilo que realmente você está atuando, facilita muito. Se você pegar como case de mundial, a empresa mais valiosa do mundo hoje, a Amazon, lá em 2000, o Bezos já falava sobre isso.
O que ele queria chegar é que ele vai descobrir que você precisa de uma lata de leite, que você precisa do pão, que você precisa comprar o tomate, antes de você perceber isso. A profundidade dos dados. E a farmácia, ela começou a focar somente no desenvolvimento de produto, na adequação de produto, mas não nessa transformação de que, se o cara está distante, eu preciso me preparar para atender quem está distante. Não adianta eu deixar a loja linda hoje, se eu não posso atender o cara na minha loja. Exato, se ele não vai vir até você. Então, essa foi, inclusive, um dos pontos que nós utilizamos na estratégia do SOS Magistral. Inclusive, quero aqui agradecer minha equipe maravilhosa, que atendeu esses clientes todos, e vamos continuar atendendo com as estratégias do SOS Magistral, porque a gente entendeu que, calma lá, os produtos estão no balcão, mas o cliente não vai até lá, então vamos tentar ensinar o cliente, o nosso cliente, né, as farmácias, a trabalhar o delivery eficiente. Então, vamos fazer o produto de PDV chegar até o cliente. De que forma? É mandar um take one, uma sacola diferente, é mandar um recado. Sabe, a gente tentou fazer com que o cliente olhasse esse todo e aproveitasse do momento para fazer, de repente, uma venda casada, a pessoa foi até lá, comprou um anti-inflamatório para joelho. Vamos falar de cartilagem, então. Perfeito. Então, a gente tentou direcionar o cliente para que ele conseguisse unir isso através da venda diferenciada. Que eu acho que é exatamente esse exercício que tem que ser feito, né? Perfeito. Essa diversificação dos canais, ou você diversificar o serviço, ele está diretamente relacionado com a proposta de valor que você tem dentro da farmácia em relação à jornada do cliente. Uma das coisas que acontece quando você fala de digitalizar, existe um medo, existe um receio, porque fala, Wagner, o meu índice de rejeitado é muito alto no atendimento via WhatsApp, via canais remotos. E, de fato, se você pega em grandes centros, o remoto vai ter um índice, isso dentro dos clientes que nós acompanhamos, vai ter um índice de aproximadamente 45% nos grandes centros, no balcão vai ter de 15%. Se você pega em cidades do interior, com uma população um pouco menor, o índice de rejeição do WhatsApp vai girar em torno de 30%, 35%, e do atendimento pessoal, 10%. Então, existia um medo. E daí, quando você começa a falar de rejeitado, que é algo que todo mundo que é de farmácia que está me assistindo, eu sei que dá um frio na espinha, mas tem uma coisa que as pessoas falam assim, não, mas como que eu combato o rejeitado? Você tem que vender valor. Traduza vender valor. Como vender o valor, né? O valor, na verdade, ele está em toda a cadeia, na facilidade que você tem. Se você pega a Apple, eles vendem um produto de alta qualidade, mas eles garantem, através da loja da Apple, que todo mundo esteja alinhado com aquilo. Então, o valor, a grande dificuldade é que as farmácias tentam combater o rejeitado no momento da negociação, do atendimento. Não, mas manda uma mensagem falando da nossa qualidade. Tá bom, seu concorrente também falou da qualidade. Mas nós usamos produtos com selo de autentificação. Tá bom, seu concorrente também está colocando esse mesmo selo. Ou seja, se você quer investir na proposta de valor, tem que ser nos 3 primeiros estágios da compra. Você tem que falar lá na necessidade, na avaliação das alternativas, naquela busca de informação. Nos estágios antes da compra, é onde você define a proposta de valor. O que é o valor? Valor é aquilo que o dinheiro não compra. Segurança, ética, é a questão da qualidade, mas por meio da confiança e não necessariamente da exposição. E todo mundo começa a focar no rejeição. Legal, Wagner, você acha que dessa forma você zera o rejeitado? Não, pessoal, você não vai zerar o rejeitado. O que nós temos que deixar muito claro em relação à rejeição é que, às vezes, eu estou focando mais no que está rejeitando do que no meu market share. Eu vejo muita gente, conversei em algumas farmácias essa semana, e a preocupação com o índice de rejeitado era maior do que o aumento do faturamento, o aumento de participação e número de clientes que foi atendido. Então, acho que nessa diversificação, seja o serviço, seja o atendimento, toda a forma com que vocês, inclusive, auxiliaram as farmácias, e as farmácias precisam se adaptar, não está necessariamente, se você pegar o iFood e pegar o Uber, não é a entrega da comida que te soluciona. É a segurança, ou então você não tem que passar um cartão de crédito. O Uber, você não tem a necessidade de ficar correndo risco na beira de uma rodovia, de uma avenida. Então, tem muita coisa além do produto em si, que é justamente esse delivery, que é justamente esse atendimento, toda essa estrutura. O cuidado do pagamento online, sem contato, entrega sem contato. Eu acho que isso tudo veio para valorizar. Cuidado com o pagamento online. Eu duvido que alguém compraria em um site que não se sente seguro de colocar os dados. Jamais. Jamais. Então, você pode ter o melhor produto do mundo, você não vende se você não oferecer a segurança para o cliente.
Com certeza. E acho que para a gente conseguir valorizar, conseguir entender todo esse cenário, eu acredito muito naquele famoso raio-x do quem, onde, quando, né? Perfeito. Eu acho que isso é uma forma que a gente consegue enxergar de fora o ambiente onde a gente se encontra, enxergar quais são as estratégias que eu estou tendo hoje dentro da minha organização e enxergar também para quem eu quero comunicar. Eu acho que quando você consegue colocar essas questões, você colocou essas questões de uma forma bem bacana aqui, que é o cliente parar, pensar no que ele já fazia de certo, o que ele está fazendo de errado, e eu acho que isso é o que tem que ser feito diariamente, porque, como a gente falou, os formatos mudam agora todos os dias. A gente agora, o mundo que a gente tem falado, o mundo é digital, então a gente tem muitas empresas também que não estavam preparadas para atender esse digital, e de que forma a gente pode olhar ao nosso redor para que estejamos, né, com estratégias assertivas, com uma comunicação eficiente, para chegar até esse cliente. Então, acho que isso é uma coisa que é um autoquestionamento da indústria, do distribuidor, da farmácia. Eu acho que isso a gente tem que fazer esse raio-x sempre, né? Eu acho que esse raio-x é diário mesmo. E aí eu acho que a palavra raio-x cabe muito bem, porque eu costumo falar para a gente tomar cuidado para não importar a estratégia do vizinho. Nós temos uma mania, e falando especificamente do mercado magistral, tem 30 grupos, 25 grupos, e as pessoas conversam e sempre falam assim, fulano cresceu 40%, também quero crescer, mas às vezes os 40% dele fugiu de 20 para 36. E daí ele está faturando 200 e ele quer aqueles 40%. Então, primeiro ponto, o que você precisa em relação à sua empresa? Você pode sim modelar ou hackear, que é o termo que o pessoal utiliza muito, algumas estratégias, mas tomar cuidado para não importar. Uso até o exemplo do brasileiro com a mania de importação das estratégias norte-americanas. Vamos falar de Black Friday. Wagner, você está criticando? Não, pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou criticando, inclusive alguns clientes fazem e fazem de forma bem sucedida. Só que o que tem de detalhezinho, para não falar de detalhezão, nisso tudo? Qual é a estratégia, né? O que tem por trás do Black Friday? Exato. O Black Friday é feito no Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos, que é tido como o Natal deles em relação ao comércio, ao varejo. E a estratégia foi para que renovassem os estoques, para que passasse o Natal com estoque renovado e o ano seguinte começasse com estoque novo. Então, vamos pegar tudo que tem estoque, coloca um Black Friday, faz um dinheiro e participa da família, participa do Natal dos norte-americanos, que, para o comércio, é a Black Friday, é o Dia de Ação de Graças. O Brasil, o que fez? Vamos fazer também o Black Friday, vamos trazer para cá. E daí você vê todos os índices mostrando que a venda no Black Friday aumenta e que no Natal cai, porque daí a gente começa a se programar para comprar. Exato. O que ninguém parou para se ater, de certa forma, ninguém parou para analisar, é que os Estados Unidos fazem a venda no Dia de Ação de Graças próximo ao Natal para esgotar o estoque, só que no Dia de Ação de Graças eles vendem para o norte-americano. E no Natal eles vendem para os turistas. Então, eles não perdem, eles ganham no Dia de Ação de Graças e perdem. Aí o brasileiro olha, não, vamos importar a estratégia. Então, gente, primeira coisa, cuidado para não importar essa estratégia do vizinho. Segundo ponto, quem, onde e quando. Quem é seu cliente, onde ele está e quando ele está. Isso antes era uma planilha, um algoritmo extremamente complexo de se responder, porque antes você tinha que descobrir a hora que a Dona Maria vai estar sentada na frente da televisão e o tipo de produto que ela consome. Hoje, com a tecnologia, com redes sociais e com todos os algoritmos que o mundo digital fornece, você tem todas as respostas. Você sabe onde o cara está, você sabe que ele está com o celular e você sabe que ele acessa tantas vezes por dia a rede social. Então, facilitou. É só começar a olhar dentro daquilo que você busca e não necessariamente daquilo que estão falando. E a gente recebe isso o tempo todo, né? Eu acho que qualquer pesquisa hoje que a gente faça por meio de redes sociais, por meio de qualquer plataforma, você consegue hoje enxergar qual é o nicho e quais são as pessoas que estão ali. Então, eu acho que é isso que você falou. Antes, as pessoas elas se preocupavam de uma forma talvez um pouco mais caseira, né? E agora a gente tem todas essas informações à nossa disposição quando a gente quiser. Então, eu acho que isso facilitou muito para esse universo com quem a gente tem que comunicar agora, que é o universo digital, que a todo momento o nosso cliente
tá realmente com o celular em mãos. Eu acho que hoje não existe a gente falar que uma determinada idade não acessa a rede social. Não, acessa sim. Então, a gente tem tudo isso para conseguir desenvolver essa estratégia, né? Eu acho que a gente, enquanto falar de marketing assertivo, eu acho que para a gente é muito importante frisar no que a gente quer direcionar para esse cliente para aumentar as vendas. Então, o que você tem feito, o que você tem norteado como estratégias principais para esses clientes nesse momento? A gente, enquanto empresa, a gente tem, obviamente, um planejamento estratégico com que a gente divide com os clientes também, mas o que os clientes, então, do outro lado ali do telefone, né, como eles têm recebido esse raio-x para fazer? Como que eles têm se preparado para enfrentar? Quais estratégias eles têm usado? Perfeito. Falando dessa mudança de comportamento, o profissional de marketing lembra que antes você tinha que estimar o custo por 1.000 de pessoas atingidas. Então, eu vou fazer um anúncio numa revista, numa televisão, quantas pessoas serão impactadas por aquele anúncio? O famoso CPM. Exatamente. E aquilo assustava de um jeito, porque você falava, eu vou investir uma baita de uma grana ali, eu vou colocar um baita de um capital em cima de uma estimativa, o que é natural, porque você não tem uma resposta. Wagner ou qualquer outro consultor que falar para você assim, vamos fazer essa estratégia que eu dobro o seu faturamento, eu estou mentindo para você. Porque se alguém tiver estratégia de dobrar faturamento sem nenhum tipo de risco, se esse cara não é o cara mais rico do mundo, eu não sei o porquê. Porque eu tenho um caminho, eu tenho uma receita que vai dobrar o faturamento. Eu abro aquilo e vou dobrando todo mês. Então, não existe, sempre vai existir um risco. Agora, em relação a estratégias, eu poderia trazer 5 estratégias que nós temos trabalhado com bastante força e o porquê disso tudo. A primeira delas é até controversa, porque a gente está falando de um mundo em aceleração digital e eu vou falar para você, invista na sua loja física. E o porquê que eu falo invista na loja física? Por 3 pontos. Primeiro que o posicionamento da sua marca ele pode ser transmitido com mais facilidade num ambiente onde você consiga, vamos dizer assim, levar experiências sensoriais, inclusive visuais, em relação a produtos e a mercado que você quer atender. Segundo ponto, a loja física ela é uma conexão, ela é um agente de conexão com o mundo digital, ela não substitui. Se você pegar os grandes cases de mercado de transformação digital, brasileiro, vamos falar da Magalu, o que eles fizeram? Eles passaram de uma loja de varejo para uma loja. Eles dizem que eles são um comércio digital com pontos físicos e calor humano, ou seja, a essência deles ficou muito clara em relação ao que eles queriam. Quando eu falo da farmácia, você pode pensar na situação de que o cara está comprando segurança, confiança, ele precisa chegar na sua farmácia e precisa perceber tudo isso. Hoje, com essa questão da pandemia, se ele chegar na farmácia e não sentir controle sanitário em relação à contaminação, você pode ter o melhor produto do mundo. Isso vai morrer. E eu acho que, falando em relação a isso ainda, a partir do momento que ele sai de casa, né, que ele é bombardeado com essa mídia aí negativa, né, vamos chamar assim, mas a partir do momento que ele sai de casa, ele chega até a farmácia, se ele sentir que a farmácia está vazia, que tem alguma coisa ali, ele já perde essa confiança, né? Eu acho que a gente continua tendo que trabalhar, e aí eu digo enquanto indústria mesmo, enquanto distribuidor, enfim, todas as empresas que fornecem para a farmácia, a gente continua tendo que munir essa farmácia de materiais. Então, eu acho que isso, para esse momento, também é importante. Eu acho que o cliente tem que sentir que está tudo bem, que está tudo normal também. Vamos pensar no seguinte, o produto que está ali no mix de produtos da loja, ele não necessariamente é o foco principal de trabalho, mas ele pode se tornar a isca para aquele tipo de cliente. Se eu quero falar com um cliente que pratica esporte, eu preciso ter produtos que falam a linguagem do esporte. Se eu quero falar de orgânico, eu preciso ter uma identidade na loja que fala do orgânico. Quando você vai buscar um pouco mais a fundo em relação a essa conexão que pode trazer, pega a Amazon de novo, empresa mais valiosa do mundo. Por que a Amazon, atuando fortemente, sendo pioneira em muitas das estratégias digitais, fez a Amazon Go? Eles fizeram para transmitir a tecnologia através da loja presencial, para mostrar que é possível aquela loja física traduzir toda aquela tecnologia. Então, a Amazon Go tem aquele esquema de que você entra na loja, pega o carrinho e passa, e sem pagar, e sem caixa. Eles não poderiam fazer diferente, porque eles querem essa conexão. Agora, em relação à loja estar preparada para receber 1 ou 10 clientes, eu brinco que, se você deixa aquela prateleira vazia, sabe, parecendo aquele jogo do pato, de você dar o tiro no pato, no parque, sim.
o cliente vai pegar e ficar com dó. Ele fala, ai, coitado, eu vou pegar esse produto, ela vai ficar sem, vou deixar aqui. Então, tem que deixar uma loja bem preparada para isso. E eu acho que mais do que isso, ele acaba faturando em duas frentes, né? É uma diferença. É complemento. Exato. Você aumenta o ticket médio por cliente. Exatamente. Segundo ponto dessas 5 estratégias, organizar os canais de atendimento. Eu sei que o mundo está precisando, existe uma necessidade de um atendimento digital. O que eu vou fazer? Eu vou buscar formas de organizar esse canal para viabilizar esse atendimento digital. Então, dentro do atendimento, se antes eu tinha uma força de trabalho no atendimento pessoal, essas pessoas não podem vir mais até a loja, não adianta eu deixar todo mundo com a cabeça vazia ali e pensando um monte de bobeira. Vamos ocupar e vamos nos estruturar e buscar ferramentas para tudo isso. Terceiro das 5 estratégias, segmentar o público. Quem que é esse cara? Esse cara já comprava com você, não comprava, é a primeira compra dele, é o prescritor, é o cliente inativo. Nós trabalhamos muito pouco com dados. Todas as empresas do mundo que crescem em cima de dados. E a farmácia sequer pega o nome completo da pessoa. Ou então faz Wagner Ferrarese, Wagner da C. Ferrarese, Wagner da Costa Ferrarese. O mesmo cliente tem vários dados. Então, assim, você sabe hoje o cliente rejeitado, mas você não sabe o que comprou durante um ano e que parou de comprar. Então, às vezes, focar um pouco mais nessa segmentação e entender, inclusive para quando for a primeira compra do cliente, o impacto desse cara tem que ser muito positivo. Se é um cara que já compra há algum tempo, aconteceu alguma coisa, ele pode relevar. O primeiro dia que o cara vai comprar com você, se você não se preparou para atendê-lo, inclusive com manual de objeção, inclusive, eu brinco que não tenho nunca uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Você pode até reverter a situação, mas você não consegue. Quarto é diversificar os canais. Sim. Você tem o pessoal, tem o digital. Dentro do digital, você abre uma gama gigantesca. E, por último, privilegiar quem sempre esteve com você. Porque uma coisa que temos que olhar também com carinho, tanto para o escritor como público final, quem já vinha comprando, quem está com vocês, quem estava na farmácia comprando e continua comprando. Esse cara ele tem que ter pelo menos um afago. Não estou falando que você precisa dar desconto, muito pelo contrário. Desconto, para mim, ele só deve ser atrelado a algum benefício. Não, algum tipo de contrapartida, senão você assume e você mata. Porém, você tem que privilegiar esse cara de algum jeito. É o cuidar da fidelização, né? Eu acho que você fez todo um caminho, né? Você traçou toda uma estratégia até você conseguir fidelizar o cliente. E aí, ok, chegou no momento que você fidelizou, você tem ele já é assíduo com você. E aí, o que você pode fazer de diferente para que ele se sinta a todo momento confortado, né? O que você consegue trabalhar nesse nicho onde ele está? Então, eu acho que é exatamente isso que você falou. Tem dentro da farmácia vários setores, né? Você consegue mapear 7 clientes, 7 segmentações sem se aprofundar muito. Sim. Você coloca quem não é seu cliente, quem está no seu círculo de influência, que tem até um termo que fala disso, que eles chamam de social selling, que são os clientes que estão dentro do seu círculo de influência. Comportamento de revanche. Todo mundo está preparando o digital. Pessoal, a hora que acabar a pandemia, o povo não quer ver celular para comprar. Eles querem ir para a sua loja e ver a cara feia da atendente mal-humorada. Mas eles querem ver gente. Eles querem se relacionar com gente. Mesmo que seja cara feia. A volta do normal, né? Exato. Elas querem ver pessoas. Nós estamos sentindo falta disso. Wagner, e o que eu faço para adaptar dentro dessas 5 estratégias? Como que eu posso adaptar tudo isso? Primeiro vai mapear o que você faz e tem que continuar fazendo. Depois você vai mapear o que você não faz e precisa começar a fazer. E aquilo que você faz e não pode mais fazer, senão você vai morrer. Simples assim, mas não uma forma que você vai ficar... você não pode ter apego afetivo àquela estratégia. Você precisa entender que se você não matar o seu passado, o seu concorrente vai te matar. Simples assim. E a gente tem acompanhado, quando a gente fala em mapear tudo isso e saber trabalhar nas adversidades, saber trabalhar nos seus pontos fracos também, né? Nas dificuldades, a gente tem acompanhado com os clientes no dia a dia que muitos já têm, por exemplo, um canal de vendas ou uma estratégia, um marketing assertivo, e acho que aí é que mora um perigo. A gente sabe que se esses profissionais, né, que estão à frente desses departamentos, desses setores, eles entenderem que está tudo bem a gente
está passando por isso, a gente vai passar e não se movimentar mais, aí é que mora realmente um perigo bem, eu diria que impactante, né, para o negócio, porque você tem bons resultados agora, mas nesse longo tempo, tudo tem mudado de uma forma muito rápida. Então, o que você daria de dica, né, que a gente pode chamar, para esse cliente que já vem trabalhando bons resultados, o que ele pode fazer para continuar se mantendo assim e de que forma ele pode ser um pouco mais assertivo? É aquela metáfora da escada rolante, né? Não é que você precisa, se você está bem, você pode caminhar. Se você caminha, você fica no mesmo lugar. Se você para, você vai para trás. Você precisa acelerar um pouco o passo. Essa sensação, vamos falar assim, de que você já está bem e não precisa se transformar, não existe. Kodak teve 170 mil colaboradores. Exato. Você pega uma infinidade de empresas que sucumbiram, a própria Blockbuster, em 1999, enquanto existia uma negociação com a Netflix, o CEO, não vou me lembrar o nome dele, mas ele emitiu um relatório para acionista que ele dizia que a preocupação com as novas tecnologias é exagerada. Veja o que virou. E não é que... Pessoal, não é que eu estou dizendo que esses caras não tiveram sucesso. Se a Farmaplus um dia chegar a valer o que valeu a Blockbuster, eu vou ser muito grato, eu não estou dizendo isso. Mas, às vezes, de não se transformar. Então, o líder protagonista, primeira coisa, ele precisa antecipar e ter clareza do objetivo. A gente sempre usa uma metáfora de que tem uma tsunami vindo, quanto antes você perceber, você consegue correr. Segundo ponto, as pessoas precisam acreditar antes no líder do que na ideia. Eles precisam acreditar que você realmente sabe para onde está indo e o seu pensamento tem que estar positivo. Se você, enquanto proprietário, está mais abatido do que os seus colaboradores, não comece a lamentar se o cara pegou atestado, se ele falou que não está bem, se ele começa a ter suspeita. E o terceiro ponto é que a gente tem que começar a tentar enxergar antes da próxima curva. E isso implica risco. Você nunca vai crescer se você não se oferecer a riscos. Para que você conquiste o peixe, você precisa estar disposto a arriscar a sua isca. Se você não se arriscar, você não vai sair do lugar, não. E aí eu vou voltar um pouquinho aqui para o marketing também. A gente fala que o bom profissional de marketing é aquele 360 graus, né? É aquela pessoa que está pronta para agir em todas as frentes de uma empresa. Então, ele vai analisar a venda, ele vai analisar a estratégia, ele vai analisar o mercado, ele vai olhar as plataformas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente o que esse protagonista, né, dentro das farmácias, dentro das empresas, o que ele pode usar como uma lição mesmo, né, de tudo isso que a gente tem passado para melhorar o seu trabalho, para ser mais assertivo, como a gente trouxe aqui para o tema do marketing assertivo, como que a gente pode direcionar esse protagonismo? Primeiro, cuidado com dados e com informações. Sempre se fundamentar em cima daquilo que você consegue validar e não necessariamente porque um colega falou em rede social. Esse é um ponto muito importante. Ponto 2 é que essa transformação, essa percepção do que está acontecendo, ela precisa ser validada com as atitudes que você tem no dia a dia. Você comentou do profissional de marketing. É sensacional porque antes o marketing ele era tratado como um departamento. Hoje, na verdade, o marketing ele é tratado em todas as áreas da empresa. O Exército precisa fazer marketing para conseguir novos voluntários. Todas as empresas do mundo vão precisar de marketing em algum tempo. Em algum momento, o pessoal fala, não, isso daí é só marketing. De tom pejorativo, gente, não é que as outras áreas não são importantes. Agora, perceber tudo que vem acontecendo, tudo que vem transformando, tudo que vem surgindo de oportunidade, é um ponto que nada vai acontecer se não tiver ação. Segundo ponto que eu acho que é o mais importante, a crise vai passar. Isso é uma certeza que todo mundo tem. O que vai ficar é a atitude, é o legado. Então, todas as atitudes que você tiver frente à sociedade, à pessoa e à empresa, precisa lembrar que essa crise passa, sua atitude fica. Se você pega a recente capa da Forbes, fala sobre as 100 empresas mais doadoras, ou seja, Sim. responsabilidade social em relação a tudo aquilo que vem acontecendo. Exato. Eu acho que a gente pode, talvez, até encerrar esse nosso bate-papo exatamente com essa frase. A crise passa e o legado fica. Então, Perfeito. eu acho que fazer essa autoanálise, fazer todo essas estratégias que você colocou para a gente, eu acho que, como eu já mencionei, isso é válido
não só para as farmácias, para vocês que estão aí do outro lado, é válido para as indústrias, é válido para as distribuidoras, enfim. Eu acho que você tem que realmente analisar agora, diariamente, todo o seu entorno, né? Eu acho que você tem que se munir de todas as estratégias possíveis para que a gente consiga passar por essa e realmente deixar um legado. Se você pensa nas empresas que mais crescem, elas não estão preocupadas somente em ter, e sim em ser, em buscar parcerias e buscar aliados. Tem um vídeo que eu acho que o pessoal consegue colocar para a gente, que vai traduzir um trecho do filme A Teoria de Tudo, e a mensagem que passa, eu acho que cabe muito no que vai acontecer no nosso dia a dia daqui para frente, não somente hoje, mas daqui para frente. Já falou que não acredita em Deus. Maravilhoso, né? Bom, gente, a gente deixou aí um recado para vocês também. Eu espero que vocês possam usar todas essas estratégias, todas essas dicas que foram dadas por um profissional excelente de mercado, né, que vocês já conhecem também. E eu espero que isso possa contribuir para o dia a dia de vocês e para que vocês possam também deixar um legado a partir dessa crise, a partir dessa pandemia. E é isso, eu gostaria de agradecer, Wagner, sua presença aqui com a gente, esse bate-papo, foi muito enriquecedor realmente, e espero que a gente possa continuar nessa parceria aí por muito tempo também. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de todos vocês por proporcionar esse canal, essa diversificação de canal que nós tanto falamos. Espero ter contribuído de fato, e independente daquilo que aconteça, como fala ali naquela mensagem que eu acho muito legal, sempre é uma forma, e a transformação e a evolução da humanidade aconteceu sempre dessa forma, onde você encontrando alternativas, não é que o líder só vai fazer coisas boas, ele vai fazer a melhor possível diante de determinada situação. Até uma próxima oportunidade. Uau, muito obrigada. Uau. Então, é isso, né, Wagner? Você falou, a gente teve que se reinventar nesse momento, que eu acho que depois que vai passar essa crise toda, tem todas essas estratégias que vocês colocaram aí para a gente trabalhar de uma outra forma, né? Nas farmácias, Sem enfim. dúvida. Parabéns para a Infinity, parabéns, Wagner, Obrigada. pela palestra. Parabéns. Obrigada. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa programação de hoje, que foi intensa, mas repleta de informações importantes para quem trabalha no mercado magistral. Gente, é uma pena, mas amanhã é o último dia. Sabe aquela história de que tudo que é bom, uma hora acaba? Pois é, mas é por isso mesmo que eu conto com cada um de vocês aqui amanhã às 10 horas, porque o final sempre é de arrasar. Mais uma vez, em nome de todo o Grupo Fagron, eu agradeço a sua audiência. Até amanhã, às 10 horas em ponto.